O nome de Deus seja sempre louvado. Vamos dar início a este culto em adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Uma boa tarde a todos os ouvintes da live que estão nos assistindo nesta tarde de sábado. Que o Senhor venha falar comigo, venha falar com cada um de vocês. Aqueles irmãos que puderem compartilhar este culto, nós agradecemos, porque sabemos que muitas pessoas não têm condições de vir até a igreja, não tem como, né? E se cada um de nós compartilharmos esses cultos, divulgar para as pessoas, com certeza vamos alcançar mais almas. Amém? Vamos iniciar com o cântico 128. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como é bom servir ao Senhor, como é bom sentir a presença de Deus, como é bom deixar os nossos afazeres de lado para ouvir a palavra de Deus. E que nesta tarde o seu coração
possa estar com vontade de ouvir a palavra de Deus, com vontade de sentir a presença de Deus, com vontade de ser diferente, porque aquele que serve ao Senhor, aquele que busca com amor, fica diferente, irmãos, porque o Senhor renova as nossas forças. Vamos cantar mais um hino, que é o hino 118.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você nessa tarde que está nos assistindo, e você que ainda não fez o seu pedido de oração, você que ainda não colocou a sua causa nas mãos do Senhor, vai anotando aí, meus irmãos, pela live, vai colocando o seu pedido, crê no Senhor, acredita, tenha fé, porque o Senhor é poderoso para atender a minha e a sua necessidade nesta tarde. Nós vamos cantar mais um hino, e após esse hino, nós vamos dobrar os nossos joelhos, vamos falar com o Senhor, e nós cremos que, através da minha e da sua fé, o Senhor é poderoso para cumprir o desejo do meu e do seu coração. Vamos cantar o hino 342 para a oração. Glória a Deus. Jesus é o nosso guia, perfeito e fiel, levará de dia o seu povo para o céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Que alegria, né, irmãos? Olha este coro. Jesus é o nosso guia, perfeito e fiel.
levará no grande dia o seu povo para o céu. Quem nesta tarde não quer estar com o Senhor neste dia, né? Quem nesta tarde não quer ter a certeza de que no grande dia estaremos juntos lá no céu com o Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos mostrar o caminho para que nem eu e nem você se desviem para a direita nem para a esquerda, mas que continuamos em frente, servindo ao Senhor verdadeiramente, para que Ele guarde um lugarzinho para nós lá no céu. Vamos orar ao Senhor agora, pedir para que Ele venha atender as nossas preces, pedir para que Ele venha enviar a Tua palavra do céu, porque o Senhor quer falar comigo, quer falar com você, e nós cremos que hoje sairemos desta tarde transformado. Amém? Oramos a Deus de joelhos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bondoso Deus e eterno Pai, que estás nos céus, Senhor, nesta tarde de sábado, ó Pai, ó Deus, mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, porque o Senhor nos deu esta oportunidade, o Senhor tocou em nossos corações, o Senhor mais uma vez quer falar conosco, ó Pai. Ó Deus, neste momento, Senhor, coloque em Tuas mãos, Pai, cada um que está nos assistindo, Senhor, pela internet. Cada um, Senhor, que parou um pouquinho do seu tempo, do cotidiano, para ouvir a Tua palavra, Pai. Porque Deus necessita de um milagre, necessita de uma atenção, necessita de um auxílio. Ó Deus, neste momento, Senhor, apresento, Senhor, todas as causas, Senhor, seja ela por enfermidade, seja ela por viagem, por família, por testemunhado, por causa, Senhor. Ó, meu Deus, eu não sei o tamanho da aflição, o tamanho da dor, eu não sei, Senhor, que cada um está passando nesta tarde, mas o Senhor conhece cada coração, ó Pai. O Senhor conhece cada um dos Teus filhos, Senhor. Meu Deus, se alguém estiver neste momento, Senhor, clamando por enfermidade, Senhor, ó meu Deus, que o Senhor possa visitá-los, vai curando, Senhor, vai tirando toda a dor, vai, Deus querido, restaurando as vidas, Senhor, nesta tarde. Meu Deus, coloco nas Tuas mãos os casamentos, ó Pai. Quanta tribulação, Senhor. Quanto mal, Senhor, que rodeia a vida, Senhor, das famílias, ó Pai. Ó meu Deus. Cessa, Senhor, a dor. Cessa, Deus querido, ó Pai amado. Deus querido, todos os problemas, Senhor, da vida da Tua igreja, Pai. Restaura, Senhor, nesta tarde os casamentos, ó Pai. Meu Deus, se está tendo algum desentendimento, ó Pai, ó Senhor, abra a mente dos Teus filhos, ó Pai. Mostra, Senhor, que o melhor caminho é Te servir, é ouvir a Tua palavra, é saber que é da Tua palavra que vem os conselhos, é de Ti, Senhor, que vem as bênçãos, ó Pai. Ó meu Deus, nesta tarde, Senhor, quantos estão clamando por filhos, ó Pai, que estão encarcerados, que por algum motivo, Senhor, se perdeu, mas o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece o sofrimento de uma mãe, o Senhor conhece o sofrimento de um pai. Ó Deus, nesta tarde, Senhor,
Vai de encontro, Pai, visita-os, ó Pai, neste momento. Conforta o coração deles, Senhor. Porque só quem está, Senhor, passando por esta prova que sabe o tamanho da dor. Eu não tenho como mensurar, Senhor, mas o Senhor conhece. Vai de encontro, Pai. Ó, meu Deus, também nesta pandemia, Senhor. Quantos, Pai, perderam seus entes queridos? Quantos ainda não conseguiu cessar a dor? Não conseguiu transformar essa dor em saudade? Ainda sofre, ó Pai, por um ente querido? Ó Deus, que neste momento o Senhor possa visitá-los. Entra, Senhor, com providência, Pai. Tira essa dor, Senhor. Transforma essa dor em saudade, ó Pai. Ó, meu Deus, cura os teus filhos nesta tarde, Senhor. Ó Deus, quantos estão clamando por uma porta de emprego, Pai? Que esta pandemia, Senhor, veio para atrapalhar a vida de muita gente, Senhor. Mas colocamos em Tuas mãos, Senhor, porque aquilo que é impossível para os homens, ó Pai, aquilo, Deus querido, que talvez, Senhor, não tenha mais jeito, mas o Senhor, Deus querido, está aqui para nos ajudar, para abrir portas de emprego, para cuidar de cada um. Ó Deus, nesta tarde, aqueles que neste momento abriram suas prateleiras e não encontraram, Senhor, nenhum alimento, Senhor, para o café da tarde, para o jantar. Ó Senhor, eu sei que o Senhor pode, Pai. Eu sei que o Senhor cuida, Deus. Envia pessoas, ó Pai. Envia condições para os teus filhos sair, Senhor, dessa situação. Oh, meu Deus, entra com providência, Senhor. Nós cremos em Ti, ó Pai, nós acreditamos no milagre, Senhor. E nós cremos, ó Pai, que cada um que está assistindo neste momento, este culto, Senhor, está assistindo porque crê em Ti, ó Pai, porque crê na providência, crê no milagre, Senhor. E nós colocamos em Tuas mãos, ó Pai, porque nós sabemos que somente o Senhor pode nos acudir nesta tarde, Senhor. Meu Deus, neste momento também, te peço, ó Pai, que o Senhor envie do céu a Tua palavra, que o Senhor venha falar, Senhor, em nossos corações, ó Pai. Meu Deus, que a Tua palavra possa, Senhor, nesta tarde atingir, Senhor, todos os corações que estão assistindo, Pai. Que o Senhor venha falar com cada um da forma que eles precisam, que eles necessitam, ó Pai. Mas que a Tua palavra, ó Deus, venha nos confortar nesta tarde, Deus. Ó Senhor, cuida de nós, Pai. Cuida de cada um que está assistindo este culto, Senhor. Meu Deus, tudo isso te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Vamos cantar mais um hino, irmãos. O hino 64. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Eu gosto muito desse hino, porém ainda não sei cantar direito. Mas graças ao Bruno aí, ele me ajudou um pouco, irmãos. Então, vou melhorar. Prometo que eu vou melhorar. Mas é um hino muito bonito e a gente está cantando para Deus, né? Então, às vezes a gente erra, não porque a gente quer, é porque a gente precisa se esforçar um pouquinho mais, né? Para aprender e cantar mais bonito. Mas graças a Deus aí o Brunão me ajudou e no final até que deu uma melhoradinha. Amém? Vou passar algum recado para a igreja. Antes de passar os recados, eu quero aqui justificar mais uma vez, né, a ausência do nosso irmão, o ancião Jean, que está em viagem. Provavelmente acho que ele está chegando esta madrugada, né? E acredito que hoje à noite ele já vai estar com os irmãos aí na igreja do Carrão. Então, esse é o culto que eu estou atendendo para ele, mas acredito que logo mais ele já está de volta, e aí vocês vão voltar de novo com o ancião de vocês, e não com o irmão Marcos, né? Glória a Deus. Olha, para quem quer assistir os cultos presencialmente na igreja do irmão Jean, que fica na zona leste de São Paulo, na rua Otávio Vascos do Nascimento, 390, Vila Carrão, Parque Maria Luísa, próximo à esquina da Avenida Aricanduva com a Avenida Itaquera. Então, os cultos presencialmente na igreja do Carrão, às quarta-feira e aos sábados às 19h30, e os online também às quartas-feiras e aos sábados, porém, às 14 horas. Que hoje, sábado, às 14 horas, é o culto que está sendo transmitido online. Então, se você tem o desejo de congregar na zona leste de São Paulo, é só vocês verem que foi colocado aí no vídeo, que é em Carrão, e o irmão Jean vai estar lá para atender vocês com muito carinho. Amém? E aqui temos os nossos cultos presenciais, que são todos os domingos às 10 horas e às 18h30, todas as terças-feiras às 14 horas e todas as quartas-feiras às 20 horas. Sábado às 10 horas é o culto somente das irmãs, e às 20 horas no sábado, a partir agora do dia 7 de agosto, vai ter o culto de jovens presencialmente. Então você jovem que tem vontade de cultuar, que tem vontade de ouvir a palavra de Deus, se você tem um violão, se você tem um instrumento musical, às 20 horas aqui em Alphaville, na Avenida Ômega 365, 18 do Forte, vai se iniciar o culto de jovens, que é no dia 7. Então, os irmãos se preparem. Pode vir que o nosso irmão Léo, que vai ser o responsável por este culto, ele vai recebê-los com muito carinho e com muito amor também. Amém? E temos os nossos cultos online, que é de segunda. Agora, a partir de segunda-feira, os cultos serão de segunda a sábado, às 10, às 14 e às 20 horas. É isso, Bruno? E nos domingos, às 10, às 14, só que aí é às 18h30, que é o culto junto com o culto presencial. E também na segunda-feira nós temos a oração. Então você que tem vontade de orar, você que tem vontade de ficar com um particular com Deus, na mesma comunhão de outros irmãos, você pode vir aqui na segunda-feira às 19 horas e orar ao Senhor. Pode ser jovem, pode ser homem, pode ser mulher. Quem quiser vir orar, a casa vai estar aberta para receber os irmãos. Amém? E todos os domingos também, às 8 horas da manhã, temos aula de música. Então você que tem vontade de aprender a música, é só chegar aqui aos domingos, às 8 horas da manhã, que vai ter os instrutores aqui para te ajudar. Nós temos aqui o irmão André, o Samuel, o irmão Samuel, o Léo, o irmão Eduardo. Estão todos aqui para te ajudar a ensinar a música. Amém? E também nesse domingo, não percam,
esse domingo nós temos o nosso ensaio de orquestra, que é às 16 horas. Você que é músico, mas talvez você não é da nossa igreja, você é de outra denominação, não tem problema. Você será muito bem recebido aqui, traga o seu instrumento, venha junto com nós aqui ensaiar, vamos fazer uma grande festa, porque é para Deus. Então nós não queremos saber se você é da igreja tal, da igreja A, da igreja B, da igreja C. Nós estamos aqui com as portas abertas para recebê-lo e você fazer aquilo que você mais gosta, que é tocar. Amém? E lembrando também a todos os irmãos que no próximo domingo agora, às 10 horas da manhã e às 18h30, e também na terça-feira, nós vamos ter a unção, que antecede a Santa Ceia. Então, você que já começou a se preparar para participar da Santa Ceia do Senhor, vem aqui neste domingo, às 10 horas, 18h30, e na terça-feira, que você vai estar sendo ungida e preparada para que no outro domingo você venha tomar a Santa Ceia, que vai ser aqui no dia 8, às 10 horas da manhã e às 18h30, e no dia 10, é isso, né, Bruno? Nos dias 10, às 14 horas, a Santa Ceia do Senhor. Venha participar conosco. Amém? Temos a mesa do amor. Eu sempre friso para os irmãos que, para você não esquecer de trazer um alimento não perecível, sempre que você vier para a igreja, ou que for o dia de culto, a hora que já lembrar, você coloca próximo assim da sua Bíblia, do seu véu, do seu instrumento, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma lata de óleo, 1 quilo de sal, qualquer alimento não perecível, você venha e separa ali, e quando você for vir para o culto, você traz. Porque se cada culto, cada irmão trazer 1 quilinho, quando juntar tudo, a gente consegue montar várias cestas básicas e poder ajudar aqueles que necessitam. Como a gente sempre fala aqui, nós não só ajudamos os nossos membros aqui da igreja, mas também de outras igrejas. Nós não olhamos para a placa de igreja, não olhamos se é católico, se é espírita, se é cristão ou qualquer a religião que a pessoa serve. Nós olhamos para a necessidade, porque a palavra do Senhor fala que nós temos que ajudar aquele que tem fome. Então, se a pessoa precisa de algo e a gente tem condições de ajudar, a gente vai ajudar. E tudo isso a gente só consegue com a ajuda de vocês. Com o fruto que a Irmandade vem trazendo para a casa do Senhor. Amém? Temos a nossa loja de fundo bíblico, que é loja.ccacristã.org.br. Então, se você quer comprar um inário, quer comprar uma Bíblia, quer comprar uma camiseta da igreja, tem diversos itens lá que é só você acessando, você vai conseguir verificar as variedades de produtos que temos para oferecer para a Irmandade. Amém? Por esta parte, Deus seja louvado. Vamos cantar mais um hino para a palavra, que é o hino 206. Unidos
a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Juntos aguardemos a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor me deu a palavra. Ela está em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 1. Enquanto o Bruno prepara a palavra, quero passar para os irmãos aqui os dados bancários da nossa conta. Você que tem o desejo de ofertar, você que sentiu no coração de ajudar esta obra, os dados bancários são Banco Bradesco 237, agência 1382, a conta corrente é 037 55 30 dígito 4. A nossa chave Pix é alfaville com ph e 2l @ccacristã.org.br. E os nossos telefones de contato são 4326-9615, 4326-9402, o WhatsApp é o 95458-2124. Então, meu irmão e minha irmã, você que sentiu no coração de fazer uma oferta para a casa de Deus, esses são os nossos dados bancários. Nós estamos com a necessidade de retomar a reforma do bairro do Limão. Quem vai atender lá vai ser provavelmente é o irmão Saulo e o irmão Cosmos, e eles só estão esperando terminar esta reforma para reinaugurar a igreja do bairro do Limão. Vai ser mais uma casa de oração para atender as necessidades da proximidade ali. Então, meus irmãos, toda ajuda é muito bem-vinda. Fora essas despesas de reforma, nós temos as despesas administrativas e todo o valor também é revertido em cesta básica. Nesse frio, por exemplo, às vezes não tem assim doação suficiente de cobertores, de brusas. Então, esse dinheiro também ele é cedido para que venham comprar mais cobertor, mais brusas, porque o frio está muito forte. E imagine esses irmãos que estão aí debaixo de pontes, neste frio. Ontem mesmo eu vi uma reportagem dizendo que uma pessoa chegou a morrer, né, por conta do frio. Então é muito triste e doloroso. E se nós não termos atitudes em ajudar essas pessoas, a tendência é que venha acontecer mais casos, né? Então, meu irmão, se você sentiu no coração de ajudar a casa do Senhor, faça uma doação. Porque eu, nem o irmão Rodrigo, nem o irmão N, nós não vamos poder retribuir, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele vai retribuir a sua vida. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Você que pode se colocar de pé em reverência à palavra, fica de pé. Aquele que não pode, não tem problema. Vamos ler juntos, amém? Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos? E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão,
cortaram madeira. Esse sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali. E fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Somente até aí. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor trouxe essa palavra em meu coração nesta tarde, porque o Senhor quer falar comigo e com você sobre crescimento. Eliseu estava ali, junto com aqueles alunos, numa escola de profetas. E, de repente, um daqueles alunos teve uma visão. Ele enxergou um problema. Ele viu que aquele espaço já não era mais o suficiente para continuar aqueles estudos. Já era pequeno, já não acomodava mais aquele número de alunos. Então, ele teve aquela visão. E depois ele teve uma atitude, que é aqui no versículo 2. Vamos, pois até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. Então ele enxergou um problema, ele teve uma atitude, porque ele, além de enxergar o problema, ele teve uma atitude, ele foi e mostrou uma solução, e ele teve uma ação. Eles foram e começaram a construir. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo agora nesta tarde, o Senhor nos trouxe essa palavra porque Ele requer de nós crescimento. Mas para isso, eu e você precisa sair do comodismo. Precisamos enxergar algo. Precisamos ver que algo está errado. Precisamos ir em busca de uma solução. Precisamos ter atitude. Talvez você esteja aí desesperado, talvez você esteja parado no tempo, e você ainda não conseguiu ter nenhuma visão, você não conseguiu ter atitude, e muito menos correr atrás. Mas nesta tarde, através desta palavra, através da vida daqueles alunos, através da vida de Eliseu, o Senhor quer nos mostrar que precisamos crescer. Precisamos sair da caixinha para que a nossa vida seja mudada. Nós temos que mudar a nossa mente. Nós temos que perceber que algo está errado. Nós temos que perceber que não podemos ficar parados. Não podemos
achar que as coisas cairão do céu, que as coisas chegarão até nós, se ficarmos parados dentro da nossa casa, sem nenhuma atitude. Mas esse aluno, ele teve a atitude. Ele percebeu que ali já não dava mais, que estava apertado, que não comportava mais aquele número de alunos, e ele resolveu ter uma atitude. Ele viu uma outra solução. E aí ele convida o profeta para ir com eles. E aqui no capítulo 3, está escrito: e disse é um aluno, serve-te que ires com os teus servos? Então ele pergunta para Eliseu, se Eliseu gostaria de ir junto com eles. E Eliseu respondeu, claro que eu vou. Eliseu, o profeta, o professor, ele poderia falar, não, eu não vou com vocês, eu não preciso ir com vocês. Vai lá, construa, vai lá e depois eu vou. Mas Eliseu foi. Aí eu pergunto para mim e para você, por que Eliseu resolveu ir junto com eles? Meu irmão, minha irmã, para que eu e você venha crescer, para que eu e você venha sair do comodismo, como diz o Senhor nesta tarde, primeiro nós temos que enxergar, primeiro nós temos que ter uma visão, nós temos que enxergar o problema, depois nós temos que ter uma atitude, nós precisamos verificar o que é possível cada um de nós, nesta tarde, fazer para que venhamos crescer. E nós precisamos praticar, meus irmãos. E o Senhor nesta tarde, Ele quer mostrar para mim e para você, que se você tiver atitude, se você tiver visão, o Senhor é contigo para que você venha crescer, para que você venha sair do comodismo, para que você venha prosperar, tanto na área material, quanto na área espiritual. Se você quer crescer espiritualmente, mas você está na sua casa parado, você não busca mais uma igreja, você não busca mais ouvir uma palavra, você não busca mais conselho daquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, aquelas pessoas que querem te colocar para cima. Se você não tem essa atitude, se você não busca, como o Senhor vai fazer você crescer? Glória a Deus, aleluia. Toma uma atitude nesta tarde, vai de encontro ao Senhor. Eu não estou pedindo para você vir aqui na CCA, você vir aqui congregar conosco. Vai numa igreja perto da sua casa. Fala com um homem de Deus que você conhece. Liga para uma pessoa, pede conselho. Porque quando você toma uma atitude, quando você sai do seu comodismo, o Senhor automaticamente, Ele começa a te ajudar, Ele começa a abrir a tua mente, Ele começa a mostrar os caminhos, Ele começa a entender que você está se esforçando. E esses alunos não foi diferente. Eles enxergaram uma necessidade, eles viram um lugar onde poderia construir uma nova casa. E ali eles foram em frente, começaram a trabalhar, e eles pedem para que Eliseu vá com eles,
Porque quando você começa a tomar um novo caminho, você começa a ter atitude, isso também requer uma supervisão. E aí talvez você precise de alguém para te ajudar, para te aconselhar. E eles sabiam que tinha Eliseu ali, chamaram Eliseu porque sabia que Eliseu poderia supervisioná-los, Eliseu poderia estar aí com eles, instruindo eles. E você, meu irmão, você, minha irmã, talvez você tomou uma atitude, você começou a trabalhar, você começou a sair do comodismo, e você acionou ao Senhor, porque o seu supervisor nesta tarde é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando você tomou uma atitude, por maior que seja o seu problema, por maior que seja a sua dificuldade, você aciona o Senhor, e o Senhor é poderoso para supervisionar a sua vida, para cuidar de você, para mostrar para você que você está indo pelo caminho certo, que você fez a coisa certa, que você saiu do comodismo, que você foi buscá-lo. E Ele é contigo, meu irmão, Ele é contigo, minha irmã. Você fez a sua parte. Você está querendo crescer, você está querendo mudar, você está buscando, e o Senhor é contigo. O Senhor vai te ajudar nesta tarde. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Jesus, glória a Deus. Aqui no capítulo 4. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Então ali Eliseu viu que eles estavam trabalhando. E tudo na nossa vida, meus irmãos, tudo que tomamos atitude, que colocamos em prática, requer esforço, requer trabalho. E o Senhor, nesta tarde, Ele quer ajudar eu e você crescer, mas Ele também veio na palavra dizer que para isso requer esforço, requer trabalho, requer dedicação. É tudo isso que vai nos levar ao crescimento. Às vezes você está aí questionando, fala, eu falava em línguas, não falo mais. Eu tinha o dom da revelação, não tenho mais. Eu tinha o dom da música, não tenho mais. Mas, através dessa palavra, o Senhor, Ele quer te dar a oportunidade de devolver os seus dons, tudo aquilo que você perdeu, porque talvez você tenha entristecido por algo, talvez você tenha desanimado, você tenha perdido as forças. E hoje o Senhor, através dessa palavra, Ele veio dizer para mim e para você que Ele quer crescimento em nossas vidas. Então, meu irmão, se você se esforçar, se você buscar mais estar na presença de Deus, se você sair do comodismo, se você ir a alguma igreja, se você começar a ler a Bíblia novamente, se você começar a orar novamente, se você, assim, voltar a ter intimidade com Deus, o Senhor é todo poderoso nesta tarde para devolver todos aqueles dons que você engavetou por algum motivo, porque o Senhor é misericordioso, Ele sabe da nossa fraqueza, Ele sabe que às vezes desanimamos por coisas pequenas, mas Ele quer devolver tudo aquilo que nós perdemos. Então, se você nesta tarde estar com algo engavetado aí na sua casa, hoje o Senhor mostra para mim e para você que Ele vai tirar
tudo aquilo que é ruim da sua vida. E Ele vai trazer de volta os dons que você um dia engavetou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aqui no versículo 5. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Veja bem, meus irmãos. Olha que situação. Aqui nós falamos em visão, atitude, em prática, mas aquele aluno, talvez ele, quando estava usando aquele machado, ele acabou esquecendo de atentar que, com o decorrer do tempo, aquele machado, de tanto usar, a madeira vai escapando, né? E ele acabou despercebendo e aquele machado caiu no rio. E pensa o desespero, irmãos, daquele aluno, porque ele tinha pego emprestado. E ele falou: e agora? Eu peguei emprestado? Talvez aquilo ali para você não seja nada, mas para ele aquilo ali era algo muito difícil. Porque ele tinha pego emprestado e aquele machado naquela época era muito valioso para aquele trabalho. E ele pegou emprestado e de repente o machado cai dentro de um rio. E agora o que eu vou fazer? Como que eu vou devolver esse machado? Talvez você tomou uma atitude, você resolveu sair do comodismo, você fez um empréstimo no banco, você emprestou um carro de alguém, você emprestou algo de alguém, para você crescer na sua vida, para você mudar, e de repente as coisas não deu muito certo, você começou a ficar desesperado, você não sabe mais o que fazer, mas o Senhor nesta tarde veio te dizer que Ele é contigo, meu irmão. O Senhor veio dizer que é contigo, minha irmã. Ele é com você. Se você tomou uma atitude, se você está nos caminhos certos, se você está fazendo a vontade de Deus, mesmo que você tenha se perdido no caminho, o Senhor veio para dizer para mim e para você nesta tarde que Ele é contigo e que Ele vai te ajudar, que Ele está cuidando de você, meu irmão e minha irmã. Às vezes a gente tomamos atitudes para crescermos, mas as coisas começam a dar errado. Mas se você colocou o Senhor na frente, se você acreditou, se você confiou, não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, não para no meio do caminho, continua, porque o Senhor vai te abençoar nesta tarde, o Senhor quer te abençoar nesta tarde. O mais difícil você já fez, o mais difícil já aconteceu, você tomou uma atitude, você saiu do comodismo, você voltou a fazer a vontade de Deus, você voltou a querer crescer, tanto espiritualmente como materialmente. Você tomou uma atitude, meu irmão. Você tomou uma atitude, minha irmã. E através dessa palavra, o Senhor veio dizer para mim e para você que Ele é comigo, Ele é contigo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando Ele derrubou esse machado, Ele assumiu a responsabilidade. Ele não escondeu, ele bateu no peito, falou com Eliseu, que ele tinha derrubado aquele machado. Ele entrou em desespero, mas só que o Senhor conhece o meu e o seu coração. O Senhor, Ele sabe que a sua atitude inicial, aquilo que você procurou a fazer para crescer, para mudar de vida, e no meio do caminho, talvez aconteceu algo que você não esperava,
Mas como você desde o início colocou o Senhor na frente, como desde o início você acreditou, o Senhor é contigo para te ajudar, o Senhor é contigo para mostrar o melhor caminho na minha e na sua vida nesta tarde. E com esse homem não foi diferente. Aqui no capítulo 6, está escrito aqui, versículo 6, desculpa. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. Somente Deus para fazer um milagre desse. O Senhor usou Eliseu para cuidar daquele aluno que, por algum deslizes, derrubou aquele machado no rio. E aí Eliseu vai, corta um pedaço de pau, joga no rio e aquele machado flutuou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aqui, meus irmãos, para finalizar, no versículo 7, e disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Então, o versículo 6, ele nos mostrou aonde começou o problema. Então, nesta tarde, se você colocou nas mãos do Senhor, se você acreditou, se você mostrou para Deus aonde começou o seu problema, mas você teve atitude, você teve visão, você colocou em prática tudo aquilo que você achava que estava perdido, que não tinha mais jeito, o Senhor, nesta tarde, é todo poderoso para te ajudar, para te abençoar. Glória a Deus, aleluia. E Eliseu levantou aquele machado, e aquele aluno, o que ele fez, meu irmão? O que ele fez, minha irmã? Ele agarrou aquela oportunidade. Ele foi ali e pegou aquele machado novamente. Então, meus irmãos, que nesta tarde eu e você venha agarrar esta oportunidade que o Senhor está nos dando. Se você ainda não tomou essa atitude, se você ainda não enxergou, se você não teve nenhuma visão sobre crescimento, hoje o Senhor nesta tarde veio mostrar para mim e para você que Ele é contigo, que Ele abre a tua mente, que Ele mostra o melhor caminho, que Ele te dá uma solução para o seu problema. E para que isso aconteça, Ele requer de nós atitude, meus irmãos. E que nesta tarde eu e você venha ter essa atitude, para que o Senhor venha nos abençoar. Que esta palavra, meus irmãos, ela venha penetrar em nosso coração, que ela venha nos dar ânimo, que ela venha nos dar coragem de continuar. Talvez antes de iniciar este culto, você não enxergava nenhuma solução, você não tinha nenhuma atitude, não via nada diferente. Mas através desta palavra, o mesmo Deus que operou naquele dia com Eliseu e com aqueles alunos, é o Deus que opera hoje, meu irmão. E se você colocar nas mãos do Senhor tudo aquilo que você almeja para o seu crescimento, seja ele material, seja ele espiritual, o Senhor é todo poderoso para te ajudar e cumprir o desejo do seu coração. Esta é a palavra e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora vamos orar a Deus em agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Bondoso Deus, Pai nosso que estais no céu, mais uma vez prostrados de joelho na Tua presença, Senhor, agora em ato de agradecimento. Ó Deus, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui nesta tarde. Ó Deus, o Senhor nos deu a oportunidade de mais uma vez ouvir a Tua palavra, ouvir, Senhor, os hinos entoados. Ó meu Deus, Senhor, que palavra maravilhosa que falou em nossos corações, ó Pai.
Nós cremos, ó Deus, que aquela força que faltava, Senhor, para que tenhamos atitudes, ó Pai, e sairmos do comodismo. Hoje, Senhor, através, Senhor, da palavra, através, Senhor, do profeta Eliseu e dos seus alunos, mais uma vez o Senhor nos mostrou que basta somente termos atitude, Senhor. Ó Deus, que cada um de nós que estávamos, Senhor, entristecidos nos nossos lares, que não enxergávamos solução, ó Deus, nós cremos que o Senhor já tocou em nossos corações e que a partir de agora, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que estava faltando em nossas vidas para o nosso crescimento, o Senhor nos trouxe nesta tarde. Pai eterno, bondoso, que cada um de nós tenhamos um final de semana abençoado, que o Senhor venha guardar não somente nós, mas todos os nossos familiares, todos aqueles que amamos, ó Pai, e que continue, Senhor, nos abençoando durante a semana, e que em nossos lares não venha faltar alimento, não venha faltar saúde, não venha faltar força, para que cada um de nós continuemos firmes na Tua presença. Ó Deus, tudo isso te pedimos, ó Pai, não por merecimento, mas em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora vamos cantar o hino 433 para encerramento.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus, os conselhos da palavra e que o Espírito Santo permaneça em nossas vidas para sempre. Amém. Deus seja louvado.